Hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher chamada Dorcas. É bem verdade que ela não é tão conhecida como outras mulheres da Bíblia, mas é muito importante conhecermos todas as histórias das mulheres da Bíblia, porque até aquelas que não são tão conhecidas, se está na Bíblia, nós vamos aprender algo extraordinário com ela. E a vida de Dorcas nos ensina muitas coisas. Nós encontramos essa história no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no verso 36, que nós estaremos fazendo a leitura do 36 ao 43. Você pode estar aí com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações, e você pode fazer a leitura agora junto comigo. Vamos lá? A ressurreição de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que, naqueles dias, ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos e especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Vamos fazer agora uma breve oração. Você pode orar comigo? Senhor, muito obrigada pela sua palavra que está exposta diante de nós e obrigada por essa história da vida de Dorcas. Que nós, como mulheres, possamos compreender aquilo que o Espírito deseja nos falar, para que possamos nos tornar cada dia mais a mulher de Provérbios 31, uma mulher virtuosa, uma mulher que busca aprender mais a sua palavra e se aproximar de Cristo. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Como nós estamos num estudo bíblico, né, num formato aqui de estudarmos a palavra de Deus, nós acabamos de ler o texto de Atos capítulo 9, verso 36, que relata a história de Dorcas. Então eu fiz algumas anotações aqui no meu computador e eu vou estar lendo e comentando com vocês, beleza? Quem era Dorcas? Então vamos descobrir o primeiro de tudo, quem foi Dorcas. A Bíblia não deixa descrito se ela era casada, se tinha filhos, quantos anos ela tinha, que língua ela falava ou os hábitos que ela tinha naquela cidade. Mas o que é evidenciado aqui é a vida de Dorcas. Ela era uma mulher muito especial naquela cidade, pois ela ajudava, consolava e instruía mulheres. O nome Tabita ou Dorcas, o seu significado é gazela. E gazela é representada pela elegância, quando você procura o significado, ok? Desse nome. Então, nós podemos ver que Dorcas era uma mulher elegante. Mas mais do que essa elegância que ela honrava no seu nome, ela era uma mulher diferente e a sua maior evidência era a bondade para com as viúvas. Quando Dorcas falece e Pedro é chamado para orar por ela,
Com certeza, a fama de Pedro percorria por toda a cidade, não só ali em Jope, mas nas demais cidades vizinhas. Pois Jesus operava maravilhas através dos discípulos. Então Jesus, ele veio, cumpriu o seu tempo ali na terra, e então quando ele subiu aos céus, ele deixou os seus discípulos para continuarem anunciando o reino de Deus aqui. Então os discípulos continuaram fazendo sinais e maravilhas, pois Jesus operava através deles. Então quando Pedro vai orar por Dorcas, ele fica rodeado de viúvas e elas eram muito fragilizadas. Pedro, ele fica sabendo que aconteceu essa situação com essa mulher nessa cidade. E então as pessoas mandam chamar Pedro, porque ouviram falar de que Pedro estava fazendo sinais, maravilhas, e Pedro é chamado. E então quando você chega para orar por Dorcas, que estava morta, ele ficou rodeado de viúvas. A viúva naquela época, se o marido tinha dívidas e ela acabava tendo seus bens confiscados, ela vivia então da generosidade das pessoas da sociedade. E nós vemos a preocupação de Deus com os órfãos e com as viúvas. Essa preocupação, quando nós estudamos a palavra de Deus no Velho Testamento, nós vemos que o Senhor sempre se preocupou com os órfãos e com as viúvas. As viúvas naquela época, elas precisavam de ajuda, da generosidade do povo, então elas contavam com essa ajuda das pessoas. E Dorcas, ela tinha esse papel, né, de ajudar essas mulheres. É diferente de hoje, nos nossos dias, né? Hoje a mulher é independente, ela constrói a sua carreira, ela tem condições que antigamente não tinha. E naquela época a viúva ficava dependente total das pessoas. Diferente de hoje, que a mulher consegue arrumar um emprego, consegue fazer uma faculdade. Então, o Senhor, ele sempre se preocupou com as viúvas e com os órfãos. E a gente via essa evidência deste cuidado, né, deste zelo para com as viúvas, para com essas mulheres na vida de Dorcas. Bom, Dorcas, ela deixa algo muito especial na sua geração, né? Ela marca literalmente ali a sua geração, essas mulheres que foram tocadas por uma mulher, através dos atos de serviço, das suas atitudes, do seu bom testemunho, e ela deixa algo muito especial. Ela deixa um legado. E o que é um legado? É aquilo que você deixa, aquilo que você passa para o próximo. Então Dorcas, ela deixou um legado naquela cidade, ela deixou um legado sobre aquelas viúvas, sobre aquelas mulheres, e ela marcou a sua geração, através das suas atitudes, né? Então, o que nós estamos deixando de legado nosso para as próximas gerações? Você já parou para pensar nisso? Que você, mulher, tem um papel fundamental na sociedade, você, mulher, tem um papel fundamental na sua família, você, mulher, tem um papel fundamental no seu trabalho, na sua igreja. Você tem um papel fundamental neste mundo. Nós temos um propósito. E se você está aí viva, respirando, você tem um propósito. Deus está cumprindo um propósito através da sua vida. E há um legado a ser gerado através de você. Dorcas, ela gerou esse legado. E o Senhor nos chamou para gerar legados onde nós estamos plantadas, na nossa cidade, com os nossos familiares e amigos. Nós vamos influenciar a nossa geração, assim como Dorcas. O que nós estamos deixando, né, para as próximas gerações? Hoje em dia, as pessoas querem deixar algo para serem lembradas, mas nós temos que entender que não é sobre nós, e sim sobre Jesus. Ele é que deve ser lembrado. A glória de Deus permanece, né? Mas nós passamos como a relva, ou seja, nós vamos passar. Nós vamos um dia morrer, nós vamos passar. Mas qual será o nosso legado? Qual legado você tem deixado nessa geração? Né? O que você vai ensinar para os seus filhos, para a sua família? O que você vai ensinar para as pessoas que Deus colocar do seu lado? Então, nós estamos gerando um legado enquanto nós estamos aqui. Quando você trabalha para a glória de Deus e o avanço do reino, você deixa um legado. Dorcas morre, como nós vemos na história, e é através do seu legado, né, que as pessoas são tocadas e alcançadas. As pessoas choram a morte de Dorcas. As viúvas estavam tristes porque ela fazia muita falta.
E nós, será que estamos gerando algo bom nas pessoas através da nossa vida, através das nossas escolhas? E se nós morrêssemos hoje? Do que as pessoas vão se lembrar? Você já parou para pensar nisso? As viúvas estavam chorando ao redor de Pedro, sentindo falta de Dorcas. A nossa vida, ela precisa glorificar a Deus. E nós fazemos isso dando um bom testemunho pelas ruas, se comportando como mulheres virtuosas, buscando, como eu disse aqui, a mulher virtuosa ela é construída, é diariamente, com muito esforço, com muita entrega, com muita renúncia, né? Abrindo mão mesmo de muitas vezes coisas que vai nos ferir, vai nos machucar, mas nós vamos abrir mão para conseguir se tornar essa mulher e deixar um legado de Deus aqui, influenciando outras pessoas. Há um testemunho muito interessante da pastora Helena Tanuri, onde ela relata que havia uma conhecida dela, uma mulher de Deus, uma mulher muito especial, que quando faleceu, as pessoas se chegavam no velório e as pessoas falavam, nossa, essa mulher, ela fez tantas coisas boas, mas ela era uma mulher tão de Deus, ela me abençoou com isso, ou ela fez isso. Ou seja, essa mulher em vida, ela glorificava a Deus. Mas em sua morte, ela também glorificou a Deus. A nossa vida foi feita para glorificar o nome do Senhor. Qual legado nós estamos deixando? Pedro, ele vai até Dorcas, que estava sem vida, e todas as viúvas o cercam chorando, mostrando os vestidos que faziam para elas. E como Dorcas abençoava essas viúvas? Abençoava vestindo. Dorcas, ela era costureira. E olha que interessante. Quantas vezes nós desprezamos aquilo que nós fazemos? Então, por exemplo, você faz bolo, você faz cabelo, né? No caso, eu sei fazer unhas. Então, às vezes a gente menospreza, né? Aquilo que Deus colocou de talento nas nossas mãos. Mas é esse talento que nós podemos usar para abençoar outras mulheres. Dorcas era costureira e ela abençoava as viúvas fazendo os vestidos e doando para elas, porque vamos nos lembrar, né, que as viúvas estavam ali desprovidas e elas precisavam da generosidade de outras pessoas. E Dorcas foi bênção na vida dessas mulheres. Ela abençoava com vestidos. E eu tenho certeza que não só com os vestidos, mas com muitas palavras de sabedoria e palavras de Deus para o coração dessas mulheres. Muita oração, né? Muito conselho. Mas Dorcas não menosprezava o que ela tinha em mãos. Ela era costureira e ela fazia isso com maior amor, com maior carinho. Veja bem. Você, mulher, pode glorificar a Deus através do trabalho das suas mãos. Mulheres que vão estar diante de você, que de alguma forma o Senhor vai te conduzir para ajudar. Basta você estar disponível. Quando partirmos, como o nome de Deus vai ser glorificado? Nós não seremos salvas pelas nossas boas obras, mas somos salvas para as boas obras. É impossível nós nos encontrarmos com o Autor da vida e não derramarmos vida, com o Deus da compaixão e não termos compaixão, com o Deus do perdão e misericórdia e não sermos portadoras desse perdão e dessa misericórdia. Então, o que nós aprendemos aqui? Dorcas, como serva de Deus, ela tinha boas ações, amava o próximo e cuidava das viúvas e dos órfãos, e a sua vida glorificava o Senhor e glorificou até mesmo após a sua morte. Então, nós, mulheres virtuosas do século 21, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos, primeira coisa, amar a Jesus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Ame ao Senhor de todo o seu coração, primeira coisa. Segunda coisa, sermos portadoras de paz, perdão, misericórdia, graça, alegria, bondade. Nós precisamos ser portadoras de tudo isso. E como nós conseguimos ser assim? Buscando a presença de Jesus, buscando nos aproximar dele, buscando os frutos do Espírito que está lá em Gálatas. Dá uma lidinha lá em Gálatas. 3. Pregarmos o Evangelho através das nossas atitudes com as pessoas. As pessoas estão olhando para as nossas atitudes.
As pessoas estão olhando para o nosso testemunho, as pessoas estão olhando como nós vamos se comportar, sabe? Então, as nossas atitudes pregam Cristo, as nossas atitudes pregam o Evangelho. Pregue com as suas atitudes. E 4, influenciarmos mulheres pregando o Evangelho de Jesus através da sua atitude, né? De serva de Deus, de ajudar as pessoas com aquilo que você sabe fazer. Você também vai poder conversar com essas pessoas, você também vai poder falar do amor de Jesus, contar o seu testemunho, né? Às vezes o Senhor vai colocar mulheres na sua vida que precisam ouvir da palavra de Deus para serem curadas, e você vai ser um instrumento de cura na vida delas. Se permita, esteja disponível, use o que você tem em mãos, seja como Dorcas. Ela deixou um legado, ela passou por este mundo e deixou um legado. E o Senhor nos chamou para, nessa geração, as mulheres virtuosas do século 21 marcarem a sua geração com um bom testemunho e com o anúncio do Evangelho através das nossas vidas. Então você é essa mulher e você pode se tornar a cada dia, pois a mulher virtuosa, ela é uma construção diária. A mulher virtuosa não nasce pronta, tá? Não nasce pronta. Ela é construída diariamente com muito esforço e muita dedicação. Então, abra o seu coração para Jesus e busque, gaste tempo na presença de Jesus. E com certeza, Deus vai se revelar a você, vai mostrar o seu propósito, o seu chamado e vai começar a te usar para influenciar aí na sua cidade, com os seus familiares, com os seus amigos. E o nome do Senhor será glorificado, assim como foi na vida de Dorcas. Ela deixou um legado e nós fomos chamadas para deixar um legado assim também.